nosso programa está de volta e agora a gente vai falar do tal do plano diretor estratégico que foi aprovado assim durante o dia, no dia que estavam todos prestando muita atenção. Ah, não é nada disso, né? Estou recebendo o doutor Gênesis Alves Júnior, que é advogado e empresário. Tudo bem, doutor? Tudo bem, prazer estar aqui novamente. Prazer é nosso falar sobre esse plano diretor que na calada da noite foi votado. Primeiro eu queria que o senhor explicasse para nós, a gente está ouvindo falar tanto dele, o que é o plano diretor estratégico? O plano diretor ele é um instrumento jurídico que todos os municípios que têm mais de 20 mil habitantes devem fazer. O objetivo do plano diretor é definir o planejamento da cidade por pelo menos os próximos 10 anos. Matéria urbanística, onde precisa se colocar equipamento social, área de transportes, tudo isso é definido em diretrizes dentro do plano diretor. Por que ele foi votado, aprovado? Por que a gente teve aquela pequena repercussão? Pelo que eu entendi, doutor, pelo que eu me lembro, foi na madrugada e foi numa época de Copa, da Copa, não foi? Foi no meio da Copa, numa votação a toque de caixa, né? O que gerou muitas críticas. Poderia ser feito assim? Poderia, porque ele seguiu, sim, o regimento da Câmara. Mas o mais importante é que o plano, apesar do nome ser tão estranho, né? Plano Diretor Estratégico, ele impacta diretamente na vida de todo mundo, no dia a dia, no seu, no meu, e isso não poderia ser simplesmente ignorado a participação popular na elaboração do plano. As pessoas, de fato, a gente pode pensar na comunidade de um modo geral, todos nós cidadãos, a gente não participou disso, né, doutor? Pois é. A maioria das pessoas não ficaram nem sabendo, né? Pois é, ele teoricamente, ele foi aberto para discussão pública desde 2013, mas nem você e nem eu, que sou do mercado imobiliário, soube na minha região onde foram as audiências públicas e como foram. Essa é uma outra crítica que é feita à forma com que foi apresentado o plano diretor agora e que infelizmente foi aprovado e sancionado. Doutor, eu quero fazer uma pergunta, antes da gente entrar propriamente no tema, eu queria fazer uma pergunta muito importante. A gente está em ano de eleição, eu conversava com o pessoal da comunidade, da minha igreja, conversando sobre eles, sobre a importância dos jovens, das pessoas entenderem o que se passa. Qual que é a importância da gente participar de uma audiência pública? É importantíssimo, porque a audiência pública, quando um projeto de lei está tramitando na Câmara, na Assembleia Legislativa, são feitas audiências públicas para que a comunidade possa, então, expressar sua opinião ou sua necessidade sobre determinado tema. É importantíssimo o engajamento, principalmente do jovem hoje, nas questões sociais. Infelizmente, já que nós somos de uma geração em que a política soa muito ruim, soa muito mal nos nossos ouvidos, o que é uma pena, porque a política envolve a sua vida, a minha vida e de todo mundo que está nos assistindo. Só que nós não temos esse engajamento. E é muito triste quando nós vemos as histórias, né, que se escuta todo dia dos nossos representantes e a forma com que eles lidam com a questão que é pública. A gente fala das manifestações que são super importantes, mas será que não seria mais interessante do que as manifestações que acabam tendo baderneiros envolvidas nelas muitas vezes? Será que não seria mais interessante a gente participar dessas audiências públicas, doutor? Com certeza. Seria muito mais importante que as manifestações viessem para dentro das audiências públicas, viessem para dentro na manifestação com os congressistas, parlamentares, trouxesse o assunto para dentro do parlamento, para então lá ter pressão. Não que a pressão da rua não seja importante, foi muito importante, não é única, não é suficiente. Mas ela por si só não é suficiente, porque nós vivemos numa democracia de representatividade. Doutor, a opinião da população de um modo geral, nessas audiências públicas, pode barrar um projeto de lei? Pode barrar ou pode alterá-lo. Que várias vezes... Você não concorda com algo naquele projeto, não é né? que o projeto é ruim. Por exemplo, o Plano Diretor Estratégico é um importante e necessário projeto que precisa ser aprovado. Disso não há dúvida. Ninguém se manifesta contra o Plano Diretor. Mas eu tenho manifestado particularmente minha discordância da forma com que foi feita. Porque alguns temas são diferentes do Jaraguá com o Cangaíba e com o Santo Amaro, são completamente diferentes. Então, uma regra geral para toda a cidade é preocupante. E vamos lá, em que esse plano diretor está afetando a cidade? Eu ouvi algumas pessoas falando que o preço do imóvel tem ligação com o plano diretor. Isso é verdade? Explica pra gente. Veja bem, o plano diretor, como eu falei, ele direciona o desenvolvimento e o crescimento da cidade.
Então ele impacta, sim, totalmente na questão do preço dos imóveis, ele impacta totalmente na questão da mobilidade urbana, ele impacta totalmente na questão das avenidas que vão ser criadas, que vão ser formadas. Então, o plano diretor é extremamente importante porque ele está ligado diretamente ao cotidiano de qualquer cidadão. Em relação ao preço dos imóveis, sem dúvida, ele altera, ele determina, ele participa da questão do preço dos imóveis. O plano diretor influencia diretamente a questão do preço dos imóveis. Por exemplo, nesse que foi aprovado. Inevitavelmente, eu tenho que dar uma notícia para as pessoas que estão aspirando a comprar a sua casa. Conta pra gente. Que o plano diretor, nas diretrizes que foi aprovado, infelizmente não reduzirá o preço dos imóveis em São Paulo. O que a gente está esperando tanto não vai acontecer. Pois é, não vai acontecer. Agora, nós estamos vivendo uma fase, esse final de 2014, que tem muita oferta de imóvel no mercado. Inclusive, parece que nos últimos meses deu uma... Não é nem que diminuiu o valor, é que não aumentou o valor, Deixou de subir. Né? Isso é bom. Significa que todo aquele mercado imobiliário está sendo absorvido por quem quer comprar e quem quer alugar. Ótimo. O que nós devemos ter no futuro, Jaque, é a subida, a nova onda de subida de preços. Mais. Porque muito o metro mais. quadrado está caríssimo em São Paulo. Olha só, Jaque, só para você ter uma ideia, falando do plano diretor. Os terrenos que são onde se constroem os prédios, no meio dos bairros, eles tiveram, a grande maioria, tá? O plano é uma coisa muito complexa. Eu não tô aqui falando a generalidade dele, né? Mas na maioria do território paulistano, ele fez com que os prédios que a construtora podia erguer 15, 16, 18 andares, seja limitado a 8. Ora, vão me cobrar muito mais caro, porque eu tenho menos. O custo daquela unidade vai sair muito mais caro para quem está querendo comprar. Isso é um efeito que não é dado agora, mas vai ser um efeito daqui a 4, 5 anos. Por outro lado, as regiões que foram potencializadas as construções, que são as regiões próximo de linha de metrô, próximo dos transportes sobre trilhos e também trem. Nessas regiões, o plano diretor previu a capacidade, a potencialidade da construção, aumentando a construção. Entretanto, o dono do terreno agora sabe que aquela região que ele tem o imóvel é a região que mais terão construtoras atrás dele. O que acontece com o preço do terreno? Sobe. Então, aumenta o custo da unidade final. Vai sair mais caro para a construtora. E quem paga o preço disso? No final é a gente. É todo mundo que está nos vendo, sonhando em comprar sua casa própria. Então, veja bem, se você comprar num lugar que não é um lugar de expansão, você vai pagar mais caro porque vão ter, vamos supor, um por andar, vão ter só 8 unidades ao invés de ter 16 como tinha antes. Então, vão te cobrar mais caro. Se você for comprar onde continuam tendo 20 andares, ótimo. Só que o terreno, a construtora já pagou mais caro, então você vai pagar mais caro também. Lascou pra gente, doutor. Exatamente isso, já. Complicou tudo agora. Não só, né? A questão, por exemplo, dessas regiões que estão em área de desenvolvimento, por exemplo, há uma limitação da vaga de garagem. Então, o ideal, o poder público imaginou o seguinte: é melhor que as pessoas usem transporte público e não carros. Críticas. Primeiro, o transporte público é indecente aquilo que se pode chamar aquilo de transporte. A sardinha que nós andamos todo dia. Segundo, foi o próprio governo que incentivou, através de linhas de crédito, de financiamento, a gente comprar os carros. Agora, você que tem 2 carros, vai parar um carro dentro da garagem e outro carro na rua. O que vai acontecer com o trânsito? Congestionar mais ainda, porque esses carros precisam ser guardados em algum lugar. E aí você vai ter que gastar mais se você for deixar numa garagem, porque você vai ter que pagar por isso. Daí mais furtos podem acontecer, o seu carro pode ser furtado, N situações vão acontecer. Doutor, o senhor está falando, me faz pensar. Eu tenho a impressão de que as medidas que são tomadas, elas são vistas no micro, elas não são vistas no macro. Porque, por exemplo, eu já tentei vir, eu moro próximo a uma estação de trem. Recentemente, eu falei para o meu marido, eu vou de trem, vou deixar o carro aqui, vou fazer uma experiência.
Eu fiquei quase meia hora esperando o trem passar, eu fiquei 20 minutos esperando o trem passar, e você pega o trem lotado. Para eu chegar aqui, para minha realidade, isso não dá, isso não foi viável. O transporte público, para mim, não foi viável. É muito cheio, é muita gente, chego aqui toda amassada, não dá para depois... Doutor, é muito complicado não querer que as pessoas usem o carro. Você sabe, já que é muito engraçado, porque, na verdade, o poder público transfere para a comunidade, para a sociedade, para o cidadão comum, aquilo que ele não faz. Então, veja bem, ele não faz metrô, ônibus decentes, linhas de férreas decentes, ele não faz. Mas ele, então, fala para você não ter carro. E você vai pra onde? Então, e legal, bacana. E o que eu faço? Vai de bicicleta? Vai de bicicleta. Aí nós estamos tendo assim, haverão, sei lá quantos quilômetros de ciclovias. Nem me fala sobre isso. As ciclovias estão sendo outra questão muito discutida. Primeiro, a Holanda tem não sei quantos mil quilômetros, 70% da população anda de bicicleta. Lá é plano. Lá é beira-mar. Como é que você sai da Zona Leste, onde eu morava antes, hoje eu moro na Zona Oeste, que seja, e vem pro centro de São Paulo, onde eu trabalho, a maioria das pessoas, de bicicleta? Não dá. Você morava na Zona Leste? Na Zona Leste. A Penha é um bairro no meio da montanha. Se pensar em falar assim, ó, eu vou sair do metrô, pegar minha bicicleta para ir no shopping da Penha, a pessoa chega lá em cima morta, porque a topografia não permite. Exatamente. Né? Então, simplesmente aprovar legislação para que ela seja, em que ela atribui a responsabilidade de tudo ao cidadão, é muito irresponsável, com todo respeito aos nossos governantes, mas é muito irresponsável, tirar o foco da obrigação do governo fazer. Eu tô entalada com algumas situações, porque o senhor falou uma coisa que é verdade, cada lugar, cada bairro, cada lugar de um bairro merece um cuidado especial. Tem uma característica. Tem uma característica. Sim. Eu tava indo pra casa da minha mãe, que mora na Zona Leste, tava passando pela Bel Ferreira. Acontece o seguinte, tem uma ciclovia aqui, tinham 3 espaços para carro. Sim. Agora tem uma ciclovia, um espaço para o carro e uma faixa de ônibus, Sim. que é praticamente o dia inteiro. Sim. E eu tava lá no trânsito, a ciclovia vazia, a faixa de ônibus passando um ônibus a cada 10 minutos, e eu parada no trânsito, eu falei, gente, qual foi a lógica de raciocínio disso? Mas a lógica é essa, que você use o transporte público. Essa é a lógica oficial. Só que antes de se reformar o plano diretor pedindo para você usar o transporte público, tem que fazer o transporte público. Eu adoraria 23, eu não ia precisar pagar estacionamento, não ia precisar pagar gasolina. E para mim é excelente vir de trem. Fantástico. Mas não funciona no meu dia a verdade. dia, eu demoro muito fato. mais tempo. É fato. Bom, enfim, o metrô para mim, ainda eu não tenho tanta dificuldade de usar, mas no horário de pico, pegar o metrô 6 horas da tarde, eu não me arrisco. Já me arrisquei muito, mas hoje já não me arrisco mais. É outro problema que a gente tem. É outro grande problema que o plano diretor versa, mas ele atribui ao cidadão a responsabilidade de fazer menos coisa. Olha, infelizmente eu tenho que encerrar, mas foi um prazer receber o senhor aqui, doutor. Imagina, prazer meu. Eu acho que o que a gente pode deixar para o cidadão é tentar... Se a gente entrar na internet, a gente descobre onde acontecem essas audiências públicas. No site da prefeitura, ele deveria, pelo menos, constar. Atualmente, todas as audiências públicas são no site da Câmara Municipal de São Paulo, é mais certeza que lá encontram-se as datas e o agendamento das audiências públicas. Doutor, mais uma vez, muito obrigada, viu? Quem quiser entrar em contato, pode entrar em contato através do Facebook. É uma página, né, doutor? Porque é facebook.com/... Só que ali ficou, tá errado. É Genis Alves, JR. Genis Alves, aqui no meu tá certo, acho que não deve ser errado, né? Genis é com Y, né? É com Y, Genys Alves, JR. Facinho de você achar. Obrigada, viu, Eu doutor? que agradeço. Uma ótima Prazer. tarde. O prazer foi meu. O programa chegou ao fim, a hora da mensagem do dia, roda o VT. Audiência hoje. Tenha uma ótima tarde. Um beijo pra você. Tchau.